Então, nós estamos começando a segunda reunião do Clube do Livro, né? Seria as nossas conversas literárias, né, no âmbito do projeto da Pró-Reitoria de Extensão, né, e da Galeria Cultural do IFSU. Nós somos da biblioteca do Campus KVG e hoje nós vamos falar de fantasia. Nós temos um Clube do Livro na biblioteca e dessa vez nós estamos fazendo encontros online para vocês entenderem como funciona, né, o nosso Clube do Livro. São encontros temáticos em que cada um escolhe um livro, e compartilha a sinopse, se gostou, se não gostou, né? Cada um escolhe o seu livro de acordo com, mais ou menos, ali com as suas preferências, dentro de um tema específico, né? E isso serve para tanto instigar aos outros, né, a curiosidade, né, por ler o livro que o colega leu, mas também para fazer as pessoas adquirirem o hábito da leitura, né? Então, acho que vamos começar. O nosso tema hoje é fantasia, mas fantasia no sentido mais geral, né? Abarca ficção científica, alta fantasia, utopias e etc. Então, cada um de nós escolheu um livro e quem vai começar falando vai ser o livro. Então, aproveita. Então tá, pessoal, boa tarde a todo mundo, boa tarde a todos e todas. Então agora a gente vai falar um pouco desta obra aqui, que eu vou trazer para vocês, que é essa daqui, que é A Máquina do Tempo. Essa Máquina do Tempo eu li já faz um tempo já, aí eu comprei, até fiz uma analogia do tempo. E é do Herbert George Wells, que é um escritor britânico. Ele é um escritor, esse livro é de ficção científica. Ele foi escrito em 1895, né? Ou seja, no século XIX ali. E ele tem uma pegada mais, tipo assim, de viagem no tempo, né? O Wells, ele foi o escritor que... Ele foi o precursor dessas questões de máquina do tempo, de viagem no tempo. Então, todos os filmes, tipo De Volta para o Futuro, tem até a série Dark, vários desses outros... séries e filmes que falam sobre essa viagem no tempo através de uma máquina, de um carro, se inspiraram muito provavelmente nessa obra de ficção científica da Máquina do Tempo. Então esse livro ele conta a história de um cientista que ele digamos assim, o início do livro, né, muito rapidamente para não dar muito spoiler, ele começa a falar com os amigos dele e diz que criou uma máquina do tempo que ele pode viajar no tempo para quando ele quiser. Aí ele pega um protótipo, que é uma máquina pequena, e coloca em cima da mesa e explica para eles, essa máquina faz com que eu possa viajar no tempo. E aí o pessoal olha para ele e diz assim, meio desacreditado. Aí ele pega e coloca em cima da mesa essa máquina, aperta uma alavanca e ela some. E aí eles ficam apavorados, assim, dizendo, o que será que aconteceu? Aí ele diz para aqueles grupos lá de cientistas que na noite daquele dia, ele iria viajar no tempo e que ele ia testar a máquina que ele tinha criado. Aí ele vai para a casa dele e liga a máquina e vai viajar para o tempo. O que eu não achei, assim, digamos, críticas do livro, né? Também a época, 1895, é um livro bem antigo. Ele não detalha muito como é que ele faz essa máquina do tempo, né? Tipo, como é que ele construiu, onde é que ele chegou, como é que funcionam as alavancas, que tipo de máquina, e se ele se usa gasolina, se usa metanol, se usa, sabe, outro tipo de mecanismo ali, então não está muito bem explicado. Simplesmente ele cria uma máquina e pronto. E essa máquina faz com que ele vá parar, então ele está no século XIX ali em Londres, né? Ele vai parar no ano de 802.701. Então é muito à frente. Isso que é interessante, né? Porque ele, até no próprio livro, assim, como é muito longe para 802.701, tipo assim, nenhum de nós vai chegar para ter aquelas comparações, sabe? Tipo, vou criar um filme do futuro, um livro do futuro, um filme do futuro. Aí, ano 2000. Aí, já passou 2000. Não era aquilo que ele tinha dito. Não, ele já joga lá na frente que, tipo assim, não vai demorar pro cara. Vai demorar muito pro cara chegar lá. Então, nesse ano de 802.701, ele vai encontrar duas espécies, né? Que são duas espécies que estão habitando lá, que ele chama de uma espécie evoluída. E essas espécies são divididas em duas classes, digamos assim.
que a primeira é os Eloys, que são seres mais ingênuos, são pequenininhos, mais fofos, mais solidários, né, que eles chamam lá. E depois tem os outros que são os Morlocks. Os Morlocks, eles são mais brutos, têm os braços compridos, os olhos arregalados, e são considerados os do mal, assim, né? Eu fiz aspas porque depois, ao longo do livro, você vai percebendo que isso é mal, o que acontece. Então, basicamente é isso. Tipo, ele vai viver neste ano de 1800 e 2000, só que quando ele chega lá, os Eloys, eles fazem com que eles acolhem, né, o cientista, porque inclusive ele não tem nem nome, é o cientista ou viajante do tempo, não tem o nome no livro. Aí este cientista, ele é acolhido pelos Eloys, e esses Eloys moram na superfície, e os Morlocks moram no subsolo, no subterrâneo, que eles chamam. Aí ele vai morar com esses Eloys, ele vai ficar essa noite com esses Eloys, né? E acaba que ele dorme lá, ele recebe frutas, eles cantam, ele gostou muito dos Eloys, muito acolhedor, muito feliz esse povo. E aí quando ele se acorda, ele descobre que a máquina do tempo que ele estava lá foi roubada. Então ele não achou mais a máquina do tempo, e aí ele permanece nesse tempo, né? Em busca da máquina do tempo para ele poder voltar para o presente dele. Só que aí acontece, aí depois disso que se desenrola o livro, né? E aí tem uma pegada, para não dar mais spoiler, tem uma pegada que é bem de... O próprio Wells, ele fala essas coisas de desigualdade social, o que aparenta ser, por que o outro, né? Por que um mora na superfície, o outro no subsolo, é uma analogia. Então é bem legal, assim, já tem essa pegada, e é um livro que tem poucas páginas. Essa edição mesmo aqui, 112 páginas, por ler, bem tranquilo. E é um livro muito bom, assim, eu gostei bastante. Eu tinha lido ele numa outra versão, muito tempo atrás, e esse eu comprei na promoção, e tá, R$5, eu li agora essa semana. Então seria isso. Então é A Máquina do Tempo, que eu recomendo, que é de ficção científica, do Herbert George Wells, de 1895. Maravilhoso. Eu tenho não, né? Eu peguei na biblioteca também, eu pedi um dele também, que é o do Guerra dos Mundos, que é muito bom também. E também é ficção científica, né? Invasão marciana. Isso aí, então. Agora o próximo, Cauã. Vai lá, Cauã. Boa tarde. Eu li esse livro aqui, Admirável Mundo Novo. Até o Vitor me deu de presente no comecinho do ano, no começo da pandemia. Bom, este foi um livro escrito na década de 30, é um clássico. Até por ser escrito na década de 30, ele traz bastante coisa, uma linha de pensamento, raciocínio sobre o nazismo, sobre o socialismo, sobre o capitalismo, sobre a exploração, até onde o Estado pode interferir na vida pública dos cidadãos, da sua população. Bom, o livro é simplesmente fascinante, intrigante e genial, porque mostra uma sociedade distrópica, ou seja, uma sociedade futurística, onde as pessoas não são felizes, onde existe basicamente 5 classes sociais, ou 5 castas, como o autor diz no livro, são os alfas, os deltas, os gemas e os lipson, que são a classe pobre, podemos assim dizer. Eles têm os piores empregos, têm as piores funções na sociedade, trabalham em situações precárias, em lugares insalubres, quase desumanos, enquanto os alfas são os ricos na nossa sociedade, que ocupam os melhores cargos, gerenciam, governam, tomam conta da vida pública da sociedade. Esse livro é genial porque ele mostra que o Estado controla todas as ações das pessoas. Antes mesmo de acontecer, já é programado para acontecer, ou seja, já aconteceu alguma coisa que não aconteceu, meio que um dark, porque o Estado controla tanto a vida das pessoas que tu faz uma coisa que já era programada para te fazer. Até os seres humanos nessa sociedade futurista são criados em laboratórios. Uns são feitos para governar e outros são feitos para ser liderados. São basicamente, fazer uma analogia, o nosso sistema de ensino. Enquanto as escolas privadas ensinam seus alunos a governar, as escolas públicas ensinam seus alunos a ser submergidos. Também o autor, eu acho que fez outra analogia com a nossa sociedade, que fala que as atitudes que a gente toma na vida nem sempre são as atitudes que a gente quer tomar. A gente sempre sofre uma influência externa. Pode ser tanto nossos pais, nossos familiares, nossos amigos, ou até mesmo uma questão cultural. Esse é um ponto que eu achei brilhante no livro, que me fez pensar bastante. Outro aspecto também que eu gostei e que se enquadra bastante da nossa sociedade
Aí ele, na década de 30, acertou o que iria acontecer no século XXI. Porque nessa sociedade existe uma droga, existe a soma, que deixa as pessoas felizes. Por mais que tu esteja triste, esteja melancólico, por exemplo, assim, tá passando pelo pior momento da vida, tu usa essa droga e tu simplesmente esquece de tudo e fica feliz. É basicamente o que está acontecendo na nossa sociedade, porque as pessoas já não conseguem conviver com a solidão, não conseguem ficar sozinhas, sempre tem que ter outro mecanismo, outra fuga. E talvez a soma na nossa sociedade seja o nosso celular, que é um mecanismo da onde as pessoas saem na realidade. Entra o mundo virtual como o Instagram, onde todo mundo é feliz. Daí, então, surge, acho que o Marx, uma coisa assim, é o personagem principal, que ele vai diante de monte com todo o pensamento dessa sociedade, né? Porque ele gosta de ficar sozinho, gosta de pensar, gosta de fazer reflexões, de pensar, ele é meio que excluído, porque ele foge toda uma linha de um pensamento de uma sociedade inteira. É basicamente isso a sinopse do livro. Isso aí. É um clássico, né? Genial. Realmente, Mas é uma leitura que mais famosas, né? É uma das distopias mais famosas que existe, né? Eu não gostei muito desse livro, eu só achei ele genial. Porque ele é um livro que não flui muito, tu não consegue ler, tipo, em 3 dias ou em 2, como eu faço com os outros livros. Tu tem que ler bastante, porque tu tem que absorver bastante os conteúdos e os conceitos que ele está te trazendo. E às vezes também as leituras são bem confusas. Realmente, assim, hoje em dia existe tanto redes sociais para nos distrair, quanto também drogas mesmo, né? Drogas sintéticas, ali, né? A geração Prozac, né? que toma aí diversos medicamentos para se manter feliz, né? E fora vários outros aspectos. Né? Isso aí, essa questão ali da cultura influenciar o nosso modo de pensar, eu vou falar um pouquinho do meu livro depois. Mas agora vamos deixar o Jonathan falar. Primeira vez que ele participa aqui, né? Então vamos ver o que ele trouxe para nós. Vai lá, Jonathan. Oi, tudo bom? Minha tarde. Meu nome é Jonathan e eu escolhi os livros da trilogia da Mary Pearson, que é a trilogia The Beauty of Darkness, The Kiss of Deception e The Heart of Betrayal. Eles são livros de fantasia e eles são mais voltados para o empoderamento feminino. Eles têm uma protagonista feminina, né? E que é um mundo, assim, não é um mundo distópico, mas também não é um mundo no qual é, assim, real, que é palpável. É um mundo criado pela própria autora, né? E que a gente acompanha, no caso, são reinos que eles têm, é meio que uma disputa, eles não se acertam por vários anos, né? E como meio de conseguir apartar essa briga, eles tentam casar a filha mais nova deles, que é a primeira filha, que é a filha Lia, com o príncipe do outro reino, que é o reino no caso da Albrecht, né? Só que existe uma trama toda, assim, também por trás de assassinato, que os próprios os castelões lá do reino, eles tentam, assim, no caso, também matar essa princesa, né? E então a gente meio que acompanha a fuga que ela faz, porque ela não quer se casar, porque ela acha que o príncipe, assim, no caso desse outro reino, ele é um velho, assim, no caso, é um muito velho, decrépito, coisa e tal, e ela decide fugir para um outro local. Aí ela leva com ela uma criada, mas também é amiga dela, né? E assim elas fogem. Só que nesse caminho elas não sabem que o príncipe da outro, assim, no caso do outro reino, ele vai atrás dela, e o assassino do outro reino, que é o reino mais pobre dos três, que no caso é Morrigan, Dalbrek e Venda,
que é, assim, no caso, Venda, ele é o reino mais pobre. As pessoas vivem na miséria, e é o reino que tenta sempre acabar com os planos dos outros reinos. Eles querem redenção para eles, porque eles sempre viveram nessa coisa de que eles são os mais pobres, eles são os esquecidos. Aí eles mandam um assassino para matar essa princesa, né? Que é para tentar causar uma discórdia entre os dois reinos, porque eles vão pensar, teoricamente, que um tentou matar o outro, que é ir para tentar causar uma guerra para que Venda consiga, com seu próprio exército, depois tomar conta de tudo, né? Aí, nesse meio tempo, no primeiro livro, ele é mais focado na protagonista, que é a princesa Lia, né? No caso, na fuga dela, e meio que o livro faz todo um mistério com quem é o assassino e quem é o príncipe. Então, elas fogem, mas só que elas não sabem que o príncipe e o assassino estão praticamente junto com elas, estão no encalço delas. Chegam na cidade que elas assim, no caso que elas chegam, né? E fica meio que essa trama de que ela sabe que é um assassino, porque ela meio que ela tem poderes, assim, né? Ela é meio que uma reencarnação de uma pessoa que ela vai liderar essas pessoas que são esquecidas, e também ela vai liderar as pessoas que, assim, no caso, vão sobreviver a um mal que vai acontecer posteriormente no futuro, né? Só que ela não sabe disso, ela tem visões, ela ouve vozes, né? E no início ela acha que é tudo um sonho, que assim, também não é verdade, e por isso que Venda manda um assassino para, no caso, tentar matá-la. Aí, nesse primeiro livro, fica em torno disso. Ela, né? Ela assim, tentando descobrir qual é o passado dela, quais são as origens dela também, e fica nisso de tentar descobrir quem é o assassino. Que aí ela não sabe quem é que está tentando matar ela, quem é que não está. Só que no final do livro começa a ter uma reviravolta, porque ambos, o príncipe e o assassino, começam a gostar dela. Então fica nessa coisa que fica para o próximo livro. Aí os próximos livros, eles não são focados, eles são focados nela, mas começa a mudar um pouco o foco da história, e começa meio que a ampliar um pouco e começa a voltar mais para o passado. Aí vai acontecendo, né? Porque eu não vou dar, assim, no caso, muitos spoilers, né? Porque no último livro mesmo, por exemplo, vai acontecer uma grande guerra, que no caso vai ser a guerra entre todos os reinos ali. E é um livro bem interessante, assim, não é um dos melhores livros que eu já li. O primeiro livro, ele é bem melhor do que os outros três, tanto dessa coisa do, assim, empoderamento feminino, coisa e tal. O terceiro livro é bom também, já o segundo, eu acho que a autora um pouco se perdeu ali, sabe? Fica muito, muito focado em um lugar só, na história. E é isso. Bem legal o livro que você trouxe, eu não conhecia, né? Acho que tem muito autor desconhecido aí, né? No campo aí, aliás, em toda a literatura tem muito autor bom desconhecido, né? Que muitas vezes não é tão mainstream. Enfim, fica aí a dica, então, para quem quiser ler. Bom, o livro que eu escolhi, espero que dê para ver direitinho aqui. Sim, dá para ver direitinho. É A Rainha do Ignoto, da Emília Freitas. Bom, A Rainha do Ignoto, ele é um romance que foi escrito em 1889, tá? Pela Emília Freitas, no interior do Ceará. Imagina, ela era uma escritora excelente, né? Uma professora, mas ela sofreu um processo de apagamento porque, né? Por vários motivos, né? Entre eles porque ela era espírita, né? Numa sociedade que era católica, muito católica ainda. Ela era abolicionista e ela era republicana.
A Rainha do Ignoto é um romance que conta a história do Edmundo, né, o doutor Edmundo, que era um advogado, né? Antigamente se chamava de doutor qualquer pessoa que fosse formada no ensino superior, então era o doutor Edmundo. E a Funesta, que era a Rainha do Ignoto. O Edmundo, ele vai passar férias, né, uma temporada, numas terras que ele tinha no interior do Ceará, e aí, então, é aí que ele chega na comunidade de Passo das Pedras. Né? Nessa comunidade, assim que ele chega, ele se depara com uma lenda, assim, né? Os empregados dele começam a falar com ele sobre uma lenda, né? A lenda da Funesta, que era uma mulher, né? Que alguns achavam que era bruxa, outros achavam que ela era uma fada, uma deusa, né? Um ser místico, encantado, né? Que lançava feitiço nas pessoas, né? Encantava os homens, e ele ficou muito curioso, né? Saber quem era essa Funesta. Né? E um dia ele estava muito curioso com aquilo, ele ia sair muito cedo, e aí quando ele chega na janela, ela está passando, né, de madrugada, ela está passando no rio, né, o rio Jaguaribe, ela estava passando num barco com um orangotango e um cão terra nova, né, preto, passando num barco, né, cantando lá uma música francesa, tocando harpa, e ele ficou encantado com aquilo. Pensou, gente, mas que aparição, é uma mulher muito bonita, né, muito bem vestida, muito, né, e ele ficou intrigado com aquilo. Gente, que mulher é essa, né, e começou a tentar descobrir, né. Informaram para ele que ela morava no alto da Serra do Areré, né, que era uma serra próxima do local onde dessa cidade, Passo das Pedras, e ele começa a ir a essa montanha que tinha uma gruta, né, e próximo da gruta ele encontra ali uma espécie de refúgio, de esconderijo, né, dessa Funesta. Né. Ele não tem coragem de entrar na gruta, porque, né, com medo de sabe-se lá o que tem lá dentro, mas ele começa a se comunicar com ela, ele deixa uns recadinhos e tal, e aí ele continua intrigado para saber quem é essa mulher. Ao mesmo tempo, nessa cidadezinha, isso ocupa mais ou menos um quarto do livro, tá? Nessa cidadezinha ocorrem várias intriguinhas, assim, aquelas coisas, né, de vizinhos que se visitam, e aí você tem que fazer sala, e aí o outro oferece uma recepção, e aí uma festa, né? E uma dessas vizinhas dele tinha 2 filhas, né, essas 2 filhas eram moças, assim, muito debochadas, muito mal educadas, né, com ares de superioridade, porque elas tinham morado na cidade e agora estavam morando ali, né, e elas faziam chacota com todo mundo, inclusive com a Carlotinha, que era uma moça, né, filha da professora, uma moça muito bonitinha da cidade, muito boazinha, e elas faziam muita chacota com ela porque ela começou a gostar do doutor Edmundo, né, esse que chegou à cidade. Ao mesmo tempo, a sobrinha dessa mulher, chamada Virgínia, ela estava doente, ela sofreu uma grande perda, porque o pai dela, quando foi viajar, quando foi levar ela para estudar na França, ele deixou o comércio dele a cargo do tio dela, né? E aí o pai dela deixou ela na França e depois resolveu passear nos Estados Unidos com a mulher. E lá nos Estados Unidos ele sofreu um acidente e eles morreram. Né? E aí, tão logo o tio soube da morte dele, ele decretou falência, ficou com todo o dinheiro e deixou a menina sem nada. Mandou vir a menina da França, aí a menina ficou morando de favor com eles e eles disputando toda a fortuna que deveria ser dela. Com isso, né, o rapaz que tinha jurado amor eterno para ela, ele acabou se casando com uma das filhas dessa mulher. Na verdade, a mulher tinha 3 filhas, né? 2 ainda estavam solteiras na cidade. A outra filha se casou com um noivo que era da prima, né? E aí a prima ficou doente de desgosto, começou a ficar
a ter febre, a emagrecer, não, né? Até que um dia ela morreu, né? Essa moça, Virgínia, a Carlotinha, que era a filha da professora, a moça boazinha, elas eram muito amigas de uma tal de Diana. Essa Diana era filha do caçador de onça, segundo elas diziam, né? Que eles moravam numa tapera, né? Numa cabana no meio do mato, né? E aí, um dia, um pouco antes da Virgínia morrer, elas vão até essa cabana, elas conversam, né? Essa Diana, ela pede muito que elas não fiquem falando sobre ela pela cidade, na cidade, que ela não quer ser conhecida, ela não quer ter contato com as pessoas da cidade, né? E aí, no dia seguinte, no dia do aniversário das duas primas da Virgínia, a Virgínia morre, né? No meio da festa. E aí, com essa morte dela, a Diana resolve se vingar, né? Fazer uma vingancinha ali com as primas da Virgínia. E ela manda um pombo-correio, com uma grinalda de flores ali, que era uma coisa que os habitantes do lugar nunca tinham visto, né? Um pombo-correio, imagina, né? E aí as pessoas começam a achar que aquilo era um milagre, que a Virgínia era uma santa, né? E com isso... mela várias coisas, né, ali. E o doutor Edmundo começa a ficar cada vez mais intrigado, mais desconfiado. Bom, se essa Diana é uma moça que não quer ser conhecida, pode ser que ela tenha alguma relação com essa funesta, né? Ele começa, né, a ligar uma coisa com a outra ali, né? E é aí que realmente começa a história, porque ele começa a rondar ali a cabana do caçador de onça, e começa a ficar amigo dele. O nome dele era Probo, e ele tinha uma mulher, e ele descobre, né, depois de muito insistir ali, muito especular, ele descobre que o Probo não era pai da Diana, né, ele era uma espécie de servo, né, de empregado da Diana, que na verdade era a Funesta, que era a rainha do Ignoto, né. E aí, com isso, ele descobre que essa rainha do Ignoto, ela era rainha de uma sociedade, de uma nação de mulheres, né, uma espécie de sociedade secreta que eles chamam aqui de maçonaria das mulheres. Por quê? Ela arrebanhava mulheres ao longo do Brasil e do mundo, mas principalmente do Brasil, né, mulheres que às vezes ficaram viúvas e perderam tudo, ou então que sofriam violência em casa, ou que sofriam maus tratos, enfim, mulheres vítimas da sociedade patriarcal, né? Quando não tinha jeito, ela pegava e levava essas mulheres para ir morar com ela ali na chamada Ilha do Nevoeiro, que era o local onde elas, que era a cidade delas, né? Então, o Probo resolve ajudar o Edmundo, que queria muito conhecer a rainha do Ignoto. Ele diz para ele que a camareira da rainha do Ignoto, ela era muda, ela se chamava Odete. Ela era muda e começou a ficar meio louca, assim, porque ela teve um desgosto muito grande na vida e começou a ficar meio louca. Então, no fim da vida dela, ela estava vestindo... Ela cismou que ela era um cavaleiro templário, que só andava com aquelas roupas de cavaleiro templário e uma máscara, né, aquele elmo, né? Então, ela tinha sido deixada aos cuidados dele, a Diana havia partido já, né? E a Odete tinha ficado aos cuidados deles, e nesse meio de tempo ela morreu e ninguém sabia. Então, o Probo resolve dizer, então, para o Edmundo que se fantasiasse como a Odete, né, colocasse a máscara e assumisse o lugar dela, né, como camareira muda, né, da Funesta, né, da rainha do Ignoto. Aí, no dia marcado para eles partirem, eles vão até essa gruta da Serra do Areré, e lá dentro ele descobre que tinha uma linha de ferro subterrânea, um negócio, né, extremamente avançado ali. Elas construíram uma linha de ferro subterrânea até o litoral, né?
e por onde ele andava só havia mulheres, né? A maquinista era mulher, a engenheira da estrada de ferro era mulher, as operárias eram mulheres, né? E o Probo era uma pessoa que a rainha do Ignuto havia salvado do suicídio. Ele estava devendo uma grana grande para o patrão, e ela resolveu pagar. E a hora que ele ia puxar o gatilho da arma, ela abordou ele e disse que pagaria a dívida dele, né? E que ele não precisava se matar, contanto que, a partir daquele momento, ele ajudasse ela, ele fosse servo dela. Então, o Probo começa a servir ela, né? Só que nesse meio de tempo ele começa, né, a achar aquela sociedade de mulheres muito absurda. E aí ele resolve trazer o Edmundo, que era outro homem, né, para o meio deles, para ele ter, né, uma companhia. Aí eles embarcam no trem, né, aquela linha de ferro subterrânea, e chegam ao porto, onde tinha uma barqueira esperando eles, e a barqueira começa a fazer um caminho sinuoso entre pedras e tal, até que eles chegam nessa ilha, né, na costa brasileira, que era a Ilha do Nevoeiro, que era onde tinha o palácio da rainha do Ignuto, né? Apesar de existirem alguns poucos homens na ilha, né, que eram pessoas que a rainha havia salvado do flagelo, né, de algum infortúnio, né, ou filhos das mulheres que foram para lá e tudo, né, nas reuniões da chamada, né, como ela chama no livro, né, essa maçonaria de mulheres, só eram admitidas as paladinas do nevoeiro, que eram as oficiais, né, da rainha do Ignuto. Essas paladinas do nevoeiro, elas não precisavam de homem para nada, bem dizer assim. Tinham médicas, tinham engenheiras, tinham operárias, tinha professoras, tinha tinha pessoas que se dedicavam à música, às artes. Então, assim, era uma sociedade que procurava libertar as mulheres, no caso, da dependência dos homens, através da educação, do desenvolvimento de um ofício, né? Como que provando que as mulheres são capazes de fazer qualquer coisa que queiram, né? Essa parte eu achei realmente muito interessante. E elas tinham um exército. Mas esse exército é interessante que ele tem uma concepção assim bem parecida com algumas utopias femininas, né, que a gente vê hoje em dia. Né, acho que até da Mulher Maravilha, se eu não me engano, é assim também, né, que era uma sociedade, né, um exército de mulheres, né, que se destinava a fazer uma sociedade mais justa. Como assim? Esse exército, ele saía para fazer assaltos do bem, né, entre aspas, que era como? Salvar pessoas em incêndio, libertar escravos de fazendas, porque a autora era abolicionista, né, então algumas das missões eram libertar escravos, ajudar pessoas que tivessem dificuldade, enfim, eram trabalhos, né, que se destinavam a tornar a sociedade menos desigual, né, a sociedade brasileira. Só que a rainha, ela vai ficando, com o tempo, ela vai ficando muito desanimada, porque quanto mais ela faz, parece que mais aparece para fazer, porque a sociedade brasileira é uma... Né, o tom no final do livro é até um pouco pessimista, né, que dá aquela ideia assim, de que a sociedade brasileira não tem jeito, que é muito corrupta, é muito muito maléfica, enfim. Então, realmente, é complicado, né? Mas, assim, eu não vou falar exatamente o que acontece no final do livro, porque, né, eu prefiro que vocês leiam. Mas o Dr. Edmundo, ele fica, né, maravilhado com aqueles conceitos todos novos que ele está vendo ali, e no final das contas aquilo muda o pensamento dele, que antes ele era um mulherengo, um aproveitador, né, um sedutor de mocinhas,
e no final das contas ele acaba mudando o pensamento dele. Uma das coisas muito interessantes que eu reparei no início do livro é que ele não queria nem a mocinha boazinha, bonitinha e boazinha que estava na cidade, e nem a, a, a moça debochada e interesseira da outra família, que as duas estavam, né, de olho nele. Ele não queria nenhuma das duas. Ele queria uma mulher superior, uma mulher mística, uma mulher, né, acima das outras, uma mulher ideal, né? Quando ele próprio era desculpa a palavra, mas ele era um bosta, né? Mas enfim, ele queria essa mulher superior, e a autora coloca uma frase que eu achei genial, que é o seguinte: a mulher superior é uma ilusão, né, dos primeiros anos, né, dos primeiros amores dos homens, porque a coisa que eles mais odeiam na vida é uma mulher superior, né? E realmente, né, a maioria dos homens, eles não suportam mulheres fortes, mulheres independentes, mulheres, né, que muito menos que sejam superiores a eles, Deus me livre, né? Embora a gente não está aqui para fazer, né, essa questão, né, quem é superior a quem, mas os homens geralmente gostam de mulheres inferiores, porque eles podem se sentir superiores, né? Nesse caso aqui, né, ela coloca essa frase bem acertada. Alguns pontos. Esse livro ele tem uma forte influência do romantismo, né? Tem muitas aquelas frases assim, e o sol beijava com seus raios o orvalho das flores campestres da Serra do Areré, né? Aquela coisa bem, né, bem Gonçalves Dias, assim, né? E ele não é, embora ele seja um livro de fantasia, ele não é assim aquele livro exatamente eletrizante, né, como a gente está acostumado com a fantasia hoje, né? Hoje em dia existem técnicas de escrita, né, e a maioria dos autores procura prender o leitor, né, colocando uma aventura assim, né, maravilhosa, aquela coisa que você não consegue largar o livro até terminar. Esse não, esse é um livro que é para ser apreciado, é delicado, é bonito, embora ele não seja um livro difícil de ler. Ele é até bem simples, assim, o linguajar dele, porém um linguajar floreado, bonitinho, né? Bem típico mesmo, né, das mulheres, né, parece a minha vozinha professora contando histórias, mas ainda assim é um livro muito interessante, muito legal, ela é pioneira em vários aspectos, e eu recomendo demais, tá? Tem alguns problemas, sim, em relação, assim, a preconceito racial, ao próprio feminismo mesmo, porque embora ela tente quebrar alguns paradigmas nesse livro, né, ainda é muito difícil de se libertar, né, dessa cultura machista, né, com a qual nós fomos criados, né. Então, assim, sabemos que nós ainda temos muito a evoluir, e ela certamente tinha também as suas limitações de pensamento, mas para a época em que o livro foi escrito é um avanço assim fenomenal. Foi o primeiro, tem elementos de realismo fantástico, utopia feminina no caso, né? Fantasia, ficção científica e, enfim, né? Não vou contar muito mais, mas é isso. Espero que todos tenham gostado, né? E muito obrigada, né, a todos que participaram aqui. E muito obrigada também à Pró-Reitoria de Extensão, à Galeria Cultural do IFSUL, né, e ao KVG, que estão nos apoiando e encampando esse projeto, né, junto com os demais projetos, né. Nós somos um dos projetos que foram escolhidos para essa temporada da Galeria Cultural do IFSUL, né, e eu espero que vocês gostem, né, que tenham gostado dos livros e que leiam mais, né. Então é isso, muito obrigada e até a próxima reunião, que é romance. Bem?